Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar que você não precisa ser um expert em programação para criar o seu primeiro modelo numérico. Bom pessoal, a ferramenta que eu utilizo para criar modelos numéricos é um software que se chama OpenFOAM, um software livre e gratuito. E dentro dessa ferramenta, todos os arquivos, todo o script do programa, ele é montado em linguagem C++, uma linguagem de programação, Mas é possível você construir o seu modelo numérico utilizando o software OpenFOAM, mesmo sem ser um expert em programação, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque eu montei diversos modelos já dentro da ferramenta durante o meu mestrado, e após o meu mestrado, e eu não sou um expert em programação, sou um engenheiro civil, Então eu quero mostrar para vocês nesse vídeo justamente esse ponto, que muitas pessoas acreditam que para criar o modelo numérico, para desenvolver o modelo numérico, tem que estudar muito a fundo programação para depois entrar dentro da área de modelagem. Não é muito bem assim que funciona, tá, pessoal? Então eu quero mostrar para vocês justamente quebrar um pouco essa ideia dessa necessidade de ser um expert em programação. Então, pessoal, se você gosta desses temas de hidráulica, hidrologia, modelagem numérica, já deixa o seu curtir aqui embaixo no vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus colegas também de trabalho, colegas engenheiros que atuam na área, tal, que têm interesse também nessa área, e se inscreva no canal para que você possa receber mais vídeos, mais conteúdos como esse. No final desse vídeo eu vou deixar também um presente especial aí para você, então fica com a gente até o final do vídeo para você poder acessar esse material. Pessoal, então antes de eu mostrar para vocês um exemplo prático, do porquê você não precisa ser um expert em programação para criar o seu modelo dentro do OpenFOAM, deixa eu só te explicar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Bom, no ano de 2013 eu entrei no mestrado pela Unicamp e comecei a desenvolver então as disciplinas que cabiam ali no início do meu mestrado. Já em 2014 eu comecei a estudar modelagem numérica e logo no ano seguinte, em 2015, eu conheci a ferramenta OpenFOAM, que é um software gratuito, um software livre, que você consegue baixar e instalar no seu computador, e essa ferramenta me chamou muita atenção simplesmente pela questão dela ser gratuita e ter um respaldo técnico muito grande, porque existiam diversos artigos e trabalhos técnicos que foram baseados nessa ferramenta, foram desenvolvidos modelos dentro dessa ferramenta. Então, quando eu comecei a trabalhar com o OpenFOAM, eu tive um choque logo de cara, porque eu percebi que o programa não era nada intuitivo, Você tinha que programar todo o programa, você tinha que seguir com toda a programação, todo o script de programação, para você desenvolver o seu modelo. Então eu comecei a me perguntar se eu tinha o conhecimento necessário de programação para desenvolver aquela ferramenta. E eu lembro que na faculdade eu tive aula de programação, de algoritmo e tudo mais, mas para ser sincero com vocês, foi uma aula foi uma disciplina muito fraca, uma disciplina muito rasa, onde a gente aprendeu ali o básico do básico em programação, mas nada muito além disso, E após a faculdade também não tive muito contato com programação. Então criou um pouco dessa barreira na minha cabeça quando eu comecei a desenvolver modelos dentro do OpenFOAM, Então eu comecei a querer estudar mais a parte de programação e deixar até a engenharia um pouco de lado, a parte de mecânica dos fluidos, e me dedicar mais à programação, Aí, pessoal, eu entendi o seguinte, que dentro do OpenFOAM existem diversos tutoriais, montados para que você possa começar o seu modelo, Ou seja, você não precisa começar o seu modelo da página em branco, construir o script de programação do zero, Mas você já tem acesso a diversos scripts de programação, tá? E como é uma ferramenta também colaborativa, de código aberto, muitas vezes um engenheiro lá no outro lado do país, ou lá no outro lado do mundo, em outros países, desenvolveram estruturas de programação e por ser um código aberto, pode ser que a plataforma pegue essas novas estruturas e disponibilize para os usuários, tá? Então, isso facilita demais, tá, pessoal? Você não tem a necessidade de começar a programar do zero, da página em branco. Você tem sempre esse alicerce dessas páginas de programação, desses scripts já montados,
para que você possa avaliá-los e editar esses scripts à medida do que você precisa mudar para a sua modelagem. Então, pessoal, se você tiver interesse em desenvolver um modelo do zero, né, isso é possível também dentro do OpenFOAM, tá? Criar um algoritmo seu, tá? Uma estrutura sua, isso também é possível. Se você seguir essa linha, aí sim você precisa conhecer bastante de programação, porque aí você vai começar exatamente da página em branco. Então, a disciplina de programação, né, esse conhecimento vai ser muito exigido a você. Agora, se a sua ideia não é ser um programador dentro da ferramenta, desenvolver novos algoritmos, e sim resolver os seus problemas diários através da modelagem numérica, aí realmente você não precisa ser um expert em programação. Ah, mas isso quer dizer que eu não tenho que conhecer nada de programação? Se eu não conhecer nada, eu já consigo começar a trabalhar com modelagem? Também não é assim, né? Você precisa conhecer um pouco como funciona a estrutura do script, né, que tem dentro do programa, para que você consiga desenvolver, né? Ou seja, você tem que saber ler, entender, interpretar o que está ali e ver onde você vai alterar e editar, né, as linhas de comando. Mas isso é muito simples, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui prático, tá? De que onde vocês vão ver como funciona esse script de programação em um dos dicionários do OpenFOAM e vão ver que não é nada de outro mundo, né? Não exige uma técnica muito apurada sua de programação, e sim conhecer o que é o que está sendo disposto em cada linha e o que vai alterar no seu resultado ou na construção do seu modelo, tá? Então, essa etapa é bastante importante para que você consiga enxergar, né, que é necessário você conhecer um pouco ali de programação para entender o que está dentro do script, né? Mas esse conhecimento não precisa ser de um expert em programação, tá? Só se você quiser construir um algoritmo do zero, algo novo dentro do programa. Então, pessoal, dentro do OpenFOAM existem diversos dicionários que são arquivos, né, de edição, tá? Esses arquivos possuem a programação, né, o esqueleto do seu modelo, tá? Então eu vou dividir a tela do meu computador com vocês e vou mostrar a edição completa de um desses dicionários, tá? Que chama BlockMeshDict. Esse dicionário ele é responsável por criar a sua malha computacional, que é um dos primeiros passos aí que você vai desenvolver na modelagem numérica, tá? Então, dentro desse dicionário, eu vou mostrar para vocês toda a edição desse script, né? Vou te explicar certinho o que é cada pedaço e tudo mais, e vocês vão perceber que não é algo de outro mundo, não é algo que te exige uma programação da folha em branco, e sim um script já montado, onde você tem que conhecer o que o que está sendo descrito, né, nesse script e saber onde você vai editar. Então eu vou mostrar na prática para vocês a edição desse dicionário, tá? Eu vou dividir a minha tela com vocês e vou mostrar esse passo a passo. Bom, pessoal, então dando sequência a essa aula, tendo aqui as três pastas raízes como base, nós vamos primeiro então na pasta System, e o primeiro dicionário que nós vamos editar, mostrar para vocês como funciona, como que é a estrutura dele, vai ser o BlockMeshDict. Algumas considerações iniciais primeiro. Então aqui nós temos o nome do programa, aqui em cima está OpenFOAM, versão, web, aqui embaixo nós temos também o formato, né, de programação que ele acaba usando, classe, que é um dicionário, né, objeto, que é o nome do dicionário, BlockMeshDict. Depois desses asteriscos aqui nós temos então essa linha de edição que chama Convert to Meters. Isso daqui é importante pelo seguinte motivo: se você utiliza Convert to Meters igual a 1, né, como está colocado aqui, quer dizer que todas as unidades, todos os valores que você colocar de coordenada aqui embaixo, tudo que você for acrescentar nesse arquivo, ele vai ter a relação de 1 metro. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 80, vai ser 80 metros. Se eu colocar aqui 1, vai ser 1 metro. Agora, se eu quiser colocar aqui ponto 1, vai ser todos os valores que eu vou ter aqui nesse dicionário, vai ser multiplicado por ponto 1. Tá? Eu não preciso colocar um valor menor aqui, né, quando eu já coloco um conversor logo na entrada. Então o meu conselho é manter esse conversor aqui em metro, né, igual a 1, para que a gente não tenha muita dor de cabeça aqui nessas conversões das unidades. Então aqui a gente sabendo que tudo que a gente for inserir vai ser em metros, nós podemos manter 1 e inserir tranquilamente os valores aqui embaixo. Depois nós temos aqui a linha de vértice. Tá? Dentro desse arquivo também, pessoal, quando você seleciona
o número vermelho aqui da esquerda, ele seleciona toda a linha de edição para você, tá? Quando eu seleciono a palavra, ele vem com o cursor para cá, né? Eu posso selecionar algumas palavras, mas quando eu clico no número vermelho, ele basicamente seleciona toda a linha. Bom, então aqui eu tenho os vértices. Esses vértices vai construir basicamente o meu domínio de modelagem, tá? Então pode ver que eu tenho aqui 8 vértices, né? Aqui o número 7, que é o último, né? O último vértice seria o 7, só que ele começa no 0. Então, se eu for contar aqui, eu tenho 8 vértices. O que seriam esses vértices, então? Pessoal, essa é uma etapa importante, porque eu vou abrir para vocês o programa Paraview, mas vocês ainda não têm esse modelo pronto. Eu só vou abrir o modelo Paraview para que vocês consigam entender a funcionalidade de cada linha de vértice. Por enquanto eu vou abrir o Paraview só para mostrar para vocês como funciona aqui as coordenadas de cada vértice. Então vamos lá, vou abrir ele aqui. Eu já tenho então o meu modelo, né, o meu domínio computacional aqui, que seria essa peça, né, esse domínio branco, né, meio acinzentado que está aqui. Já coloquei aqui o eixo de coordenadas para que a gente possa entender melhor esse passo. Tá? Só vou abaixar essa barrinha para cá. Bom, então como funciona? Vamos lá. O primeiro vértice, ele vai ter a coordenada 0, 0, 0. Tá? Então se eu jogar aqui a coordenada 0, 0, 0 nessa esfera que eu inseri aqui, ó, 0 em x, 0 em y, 0 em z. Basicamente o primeiro vértice vai ser esse pontinho aqui, ó, onde está a minha esfera. O segundo vértice, ele vai andar 80 em x, 0 em y e 0 em z, tá? Então eu vou voltar aqui para a visão inicial. Ele vai andar aqui, vou colocar então as coordenadas. 80 em x, 0 em y, 0 em z. Vou colocar aqui apply, a minha bolinha vem para cá, ó, tá? Então a esfera vem para cá. Agora eu tenho basicamente o segundo vértice nesse ponto aqui. O terceiro vértice está com 80 em x, 1 em y e 0 em z. Então, basicamente, nós temos mais uma mudança de coordenada. 80 em x, 1 em y, 0 em z. Pessoal, aqui é bom a gente se atentar ao seguinte. Normalmente, eu vou voltar essa escala inicial. Normalmente, isso aqui é o nosso eixo y e esse eixo horizontal é o x. Mas dentro aqui do Paraview, nós temos o inverso, né? Aqui eu tenho o eixo Z e aqui eu tenho o eixo X. O meu eixo Y é essa profundidade aqui, ó. Dá uma olhada nessa linha aqui, ó, de vetores aqui de coordenadas, tá? Então Z para cima, que é a altura do meu domínio, X para a direita, que é o comprimento, e o Y é a espessura, tá? Então por isso que a bolinha andou aqui 1 metro em Y, né, para cá, para esse lado aqui. Então isso que aconteceu. Depois eu tenho o terceiro vértice, né, contando de 0 em diante. Então eu vou ter 0 em x, 1 em y e 0 em z. Então quando eu voltar aqui, a visão, eu vou colocar 0 em x, 1 em y e 0 em z. Vou colocar aqui apply e a minha bolinha vem para esse lado aqui. Então, pessoal, o que pode confundir, pelo menos o que me confundiu muito no começo é o seguinte, que o Paraview tem esse eixo de ordenadas, tá? Que eu já expliquei para vocês. Porém, quando eu venho aqui no arquivo, no dicionário do BlockMesh, aqui eu estou seguindo x, y, z, tá? Então aqui a ordem é a mesma. O primeiro número é x, o segundo número é y e o terceiro número é z. Só que a mudança no programa é em relação às ordenadas. Então o x seria o comprimento, o z já é a altura e o y é a profundidade. Só atenção nessas coordenadas por questão de ordem. Depois eu venho para o vértice número 4. Tá? Então esse vértice aqui eu vou ter a coordenada 0 em x, 0 em y e 15 em z. Então vamos lá colocar aqui 0 em x, 0 em y, 15 em z. Apliquei aqui.
pode ver que esse vértice é essa parte superior aqui do domínio. Então, basicamente, vou construir os vértices agora superiores. Tá? Então, o primeiro vértice é esse. Depois eu venho para o vértice número 5, que seria 80 em x, 0 em y e 15 em z. Então, vou colocar as coordenadas só para a gente enxergar aqui no modelo. 80 em x, 0 em y e 15 em z. Tá? Apliquei aqui, então ele veio para esse lado aqui, ó. Tá? O meu vértice com essa bolinha azul. Depois eu venho para o vértice número 6, que é 80, 1 e 15. Então vou colocar 80, 1 e 15, que já está aqui, aplicar. Ó, ele mudou para cá. Então manteve o x no 80. O y andou aqui 1 metro para trás, então aqui a coordenada y. E manteve o 15 de altura, que é a altura do nosso domínio. E por fim, pessoal, vou ter então o meu sétimo vértice, que vai ser a coordenada 0, 1 e 15. Então eu vou colocar aqui 0, 1 e 15, aplicar, e ele volta para cá. Então coordenada x0, 1 em y, que está aqui 1 de profundidade ainda, e 15 de altura. Pessoal, então passei essa parte para vocês, só para que a gente possa entender o que são essas coordenadas aqui. O nosso modelo vai ter basicamente esse tamanho aqui, ó, esse domínio. Mas imagine o seguinte, eu quero fazer um canal com 1 km de extensão. E o nível d'água do meu canal não vai chegar nem a 5 metros. Tá? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar todas as coordenadas em x aqui, ó, 80, né, que seria a coordenada final, colocar 1 km, né, que seria 1000 metros, tá? Então no lugar do 80 eu colocaria 1000. Se o meu nível d'água não vai chegar nem a 5 metros, o que eu posso fazer? Posso fazer aqui a altura do meu domínio cerca de 7 metros, por exemplo, tá? Vai que tem alguma variação da lâmina d'água, né, que precise de um espaço um pouco maior de altura, eu vou começar com 7 metros. Então 7 metros em Z, né? Então onde eu tenho Z15 de altura, eu poderia vir aqui e mudar para 7 metros. O meu Y, pessoal, aqui eu tenho basicamente um modelo 2D. Tá? Então o meu Y está com 1 metro, que é uma fatia de 1 metro do escoamento. Então o Y, se for um modelo 2D, eu posso deixar uma fatia fininha de 1 metro, 10 centímetros que seja. Agora, se for um modelo 3D, aí eu tenho que colocar uma terceira dimensão em Y considerável. Né? Imagine que eu queira fazer um canal que tem 3 metros de largura. Então eu teria que colocar pelo menos aqui 3 metros em Y para representar a terceira dimensão. Então essas coordenadas aqui eu posso alterar de acordo com a necessidade do domínio que eu vou utilizar para a minha modelagem. Um detalhe importante é o seguinte, aqui eu tenho uma regrinha muito crucial para editar esses arquivos. Pode ver o seguinte, quando eu seleciono esse parênteses aqui, ele fica vermelho, e esse daqui também fica vermelho. Então, aqui eu já tenho a estrutura montada, o que nós precisamos fazer é editar as coordenadas. Mas eu quero tirar esse parênteses aqui, pode? Não, não pode, tá? Já tem aqui toda a programação montada, nós não devemos alterar aqui essa programação, porque nós começamos com um parênteses aqui, terminamos com outro parênteses aqui, tem um ponto e vírgula. Se eu tirar o ponto e vírgula, vai dar problema, tá? Então, todo o modelo já está estruturado para que a gente siga somente com a edição das coordenadas. O que eu tenho também um detalhe adicional é o seguinte, na frente das coordenadas eu coloquei 2 barras aqui deitadas, e o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa numeração, pessoal, o programa não está utilizando para nada, tá? Não está utilizando. Por quê? Dentro desse arquivo de programação C++, quando eu coloco 2 barras deitadas, ele entende que depois da barra deitada é só um comentário que eu estou fazendo. Tá? Então ele só tem caráter visual de eu olhar e enxergar o que eu estou fazendo em cada linha. Mas ele não está utilizando essa informação para nada no modelo. Então depois que eu coloco barra, barra e coloco o número aqui na frente, ou qualquer escrita, ele não vai utilizar isso daqui. Então, por exemplo, eu quero traduzir aqui blocks, né? Eu não sei o que é blocks direito, então eu vou colocar 2 barras, né? E vou colocar este termo significa blocos. Então, só para o meu entendimento,
O programa não vai usar nenhuma informação depois das duas barras, ele entende como comentário. Por isso que eu coloquei aqui essa numeração, tá? Coloquei algumas indicações aqui também em cima, tá bom? Então ele não vai utilizar depois das duas barras. Beleza. Então eu venho para esse item de blocos aqui. Então nós vamos criar um bloco único, que é todo esse domínio, né? Que se trata de um bloco único. E aqui nós temos um termo que chama X, né? Então aqui são 6 faces, né? Como nós temos aqui também 6 faces. A frontal, a posterior, o topo, a base, a saída e aqui a entrada, 6 faces. Então vai de 0 até 7, que são aqui os nossos vértices. E aqui eu tenho um ponto muito importante. Nesse ponto aqui, pessoal, eu vou ter basicamente o refinamento da minha malha computacional. Então o que acontece? Eu montei aqui o meu domínio, né? Mas eu não tenho a divisão de células ainda, tá? Então se eu olhar aqui, ó, eu posso dar zoom, tirar zoom, não tem divisão de célula, é um bloco único, tá? Um bloco aqui coeso e único. Então para eu criar a divisão de células, criar os meus pequenos volumes de controle, eu vou ter que colocar aqui quantos volumes, né? Qual a divisão que eu vou querer para cada eixo aqui de coordenada. Então, por exemplo, eu coloquei 1600 para o eixo X, 1600 divisões, né? Coloquei uma divisão para o eixo Y e coloquei 300 divisões para o eixo Z. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui o eixo X, vou pegar a calculadora. O eixo X tem 80 metros, ele vai ser dividido em 1600 partes, tá? Então vai dar volumes de controle com um comprimento de 0,05, tá? Se eu multiplicar aqui por 100, eu vou ter os centímetros, basicamente 5 centímetros. Então eu vou ter volume de controle com comprimento de 5 centímetros. Se eu pegar aqui o eixo Y, né, que vai de 0 até 1, então eu vou ter aqui 1 dividido por 1, que está aqui também, né? Então vai dar basicamente uma divisão. Aqui não tem muito segredo. Lembrando que o eixo Y é esse eixo aqui. Então eu vou ter só uma célula, só uma divisão nesse sentido, porque estou fazendo um modelo 2D, então para mim a terceira dimensão não interessa. E eu tenho também a divisão no eixo Z. Então eu vou ter aqui 15 metros por 300 divisões. Então se eu pegar a calculadora aqui de novo, vou ter 15 dividido por 300, vou ter um valor de 0,05 vezes 100, vou ter 5 centímetros. Esse modelo eu tenho células, né? Eu vou criar células de 5 por 5, 5 centímetros por 5 centímetros. Então basicamente essa divisão aqui que eu vou ter dentro do meu modelo. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, olhar aqui o zoom aqui da coisa, tá? Eu não vou ter as divisões, mas quando eu rodar os comandos necessários vai aparecer a divisão de células para mim, mostrando o tamanho das minhas células, que eu já sei que é 5 por 5, tá bom? Aqui eu vou refinar a minha malha computacional. Beleza, depois eu vou ter Simple Grading. O que seria o Simple Grading? Coloquei até uma explicação para vocês também, para ficar já salvo aqui. Então basicamente eu tenho uma relação aqui de gradiente, de tamanhos, né, das minhas células para cada eixo. Então X, Y e Z. Quando eu coloco, por exemplo, 10, 1 e 1, quer dizer que o lado esquerdo aqui em X, né, fica com células 10 vezes menores do que o final da minha extensão X. Então, por exemplo, se eu colocasse lá 10 em X, né, nesse Simple Grading, as células desse tamanho, desse lado aqui, ó, do 0 e 0 em X, ela vai ficar 10 vezes menores do que as células desse lado aqui do final do X. Tá? Então ela ia começar a crescer o tamanho da célula em X gradualmente até chegar no 80 metros. Isso funciona tanto para X, como para Y, como para Z. Se eu colocar aqui também 10 em Z, vai começar com células pequenininhas aqui embaixo e ela vai aumentando de tamanho conforme for se aproximando do teto do modelo. Então, isso daqui, pessoal, basicamente para a gente dar um gradiente no tamanho aqui da célula, que nesse momento nós não vamos utilizar o tamanho de célula igual, 5 por 5, e vamos manter aqui a relação de tamanho todas iguais também, 1, 1 e 1.
Bom, beleza. Então, seguindo aqui o nosso arquivo editável, nós vamos ter aqui agora a construção de cada superfície de contorno, tá? Então, se eu olhar aqui, eu vou ter a primeira construção, que seria a linha inlet. O que seria a linha inlet? Seria a entrada do meu modelo, onde vai entrar a vazão no modelo. Então, se eu pegar esse modelo aqui e olhar esse lado, essa minha face que eu estou passando com o mouse aqui agora é a entrada do meu modelo. Vou mudar aqui esse item só para a gente ver. Eu vou deixar aqui com as células. E essa face aqui, onde eu tenho somente uma célula, é o inlet que eu preciso configurar agora os vértices dessa face. Então eu vou pegar aqui, ó, tipo PET, né, que é um tipo padrão aqui de face, de contorno. A face desse inlet é construído por esses vértices aqui. O vértice 0, 4, 7 e 3. Então se eu olhar aqui em cima, eu vou ter o vértice 0, 4, 7 e 3. Bom, existe alguma regra para eu trabalhar com uma sequência de vértices? Eu poderia colocar 0, 3, 4 e 7, por exemplo? Não poderia. Então isso aqui é um ponto importante para a gente se ater. Então vamos pegar aqui vértice por vértice. Eu vou explicar para vocês o porquê dessa sequência 0, 4, 7 e 3. Então o vértice 0 tem as coordenadas 0, 0, 0. Então vamos pegar aqui no nosso modelinho, vamos mudar as coordenadas da esfera. 0, 0, 0. Então o ponto 0, 0, 0 é esse daqui de baixo. Depois eu venho para o segundo vértice, que é o vértice 4. Então se eu pegar o vértice 4 aqui, eu tenho 0, 0 e 15. Então eu vou colocar aqui 0, 0 e 15, aplicar. Então eu vou ter aqui em cima o meu segundo vértice. O terceiro vértice é o 7. Então eu vou pegar o vértice 7, vai ser 0, 1 e 15. Então eu vou pegar aqui as coordenadas 0, 1 e 15 da minha esfera, e é esse vértice aqui. E por fim, obviamente, vai ser esse vértice aqui de baixo. Só vou jogar as coordenadas para a gente conferir, que vai ser o vértice 3. Então o vértice 3 vai ser 0, 1 e 0. Então vou jogar aqui também as coordenadas 0, 1 e 0. Aplicar. Então aqui eu montei todos os vértices da minha face inlet. E o porquê dessa sequência 0, 4, 7 e 3, que seria isso aqui, né? 0, 4, 7 e 3. Porque aqui nós temos que construir a face com a regra da mão direita, tá? Não sei se você lembra da faculdade, das aulas de física, né? Onde a normal precisa estar externa à nossa face, tá? Então, se eu for pegar, por exemplo, a minha mão direita e com os meus dedos, né, indicadores e os demais, começar a construir uma rotação nessa face, seguindo a ordem dos vértices, o meu polegar vai ter que ficar para fora da face. Se eu pegar aqui primeiro, ó, fizer essa rotação que eu estou fazendo com o mouse, tá? Com a minha mão direita, no sentido de joia, a minha mão tem que rotacionar, os meus dedos têm que rotacionar, e o joia precisa ficar para fora, que é a normal, a face, tá? Então essa regra é essencial para a gente construir cada face aqui do nosso modelo, cada superfície de contorno. Então tanto o inlet, como a outlet, como a parede, o teto, todas elas precisam ter os vértices numa sequência que respeite o critério da mão direita. Então pegando aqui, a segunda face seria o outlet. Outlet não é promoção, tá pessoal? Aqui no caso é a saída do modelo. Então se eu pegar aqui no meu modelinho, virar para esse outro lado aqui, essa face de saída é o meu outlet. Aqui é onde a água vai sair do modelo e vai sair do meu domínio computacional. Então o outlet também tem os vértices dele. Então se eu for pegar aqui os vértices do outlet, deixa eu só mudar a visão aqui para ficar mais fácil. Ó. Deixa eu ver qual que fica melhor para a gente aqui. Acho que essa daqui fica melhor, tá? Então se eu pegar as coordenadas do meu outlet, eu vou ter o vértice 1, 2, 6 e 5. Vamos lá então. Vértice 1 vai ter 80, 0 e 0. Então vou jogar aqui as coordenadas da esfera. 80, 0 e 0. Vou dar um apply.
a minha coordenada está aqui embaixo, tá? Então o meu vértice está aqui embaixo. Depois eu vou ter o vértice número 2, que tem as coordenadas 80, 1 e 0. Então eu volto para cá, 80, 1 e 0. Então ele veio para cá, tá? Depois eu vou ter o vértice número 6, e o vértice número 6 tem as coordenadas 80, 1 e 15. Então vou jogar a esfera aqui, 80, 1 e 15, e vou dar um apply. Veio aqui para cima. E por fim, pessoal, obviamente o último vértice vai ser esse ponto, tá? Só vou jogar para a gente confirmar, que vai ser o vértice número 5. O vértice número 5 tem as coordenadas 80, 0 e 15. Então vem aqui 80, 0 e 15, apply. Então tenho aqui em cima, beleza? Então o que acontece? Se eu for seguir o critério da mão direita, né, ela vai estar rotacionando nesse sentido. Então, rotacionando a minha mão direita, com essa face aqui de outlet, o meu dedão tende a ficar para fora, ou seja, a normal tende a ficar para fora da face, e com isso então eu tenho o atendimento desse critério da mão direita e eu tenho a construção aqui correta da minha superfície de contorno, tá? Bom, pessoal, então dessa forma nós conseguimos construir as nossas superfícies de contorno. Se você descer aqui no seu dicionário, pode ver que você vai ter a condição de parede, atmosfera, front e back, né? Front and back. Eu não vou detalhar com vocês vértice por vértice, porque eu já utilizei aqui do inlet e do outlet. Acredito que já tenha ficado claro, né, a questão da sequência aqui dos vértices para vocês, tá? Se não ficou claro, você pode me contactar para que eu possa tirar essa dúvida de você. Agora o que eu queria destacar para vocês é o que seriam aqui as paredes, atmosfera, front and back, tá? Front and back. Então, as paredes basicamente seria a face da base do meu modelo. Só vou voltar aqui para ficar mais fácil a gente enxergar, Solid Color, e voltar aqui para a Surface. Então o que acontece? Pode ver que eu tenho uma face aqui, ó, que é a base do meu domínio. Essa base leva o nome de paredes. Então se eu descer essa barrinha aqui, ó, eu posso vir aqui em paredes, tirar o Internal Mesh, aplicar, e vai ficar somente a minha base, tá vendo? Então essa base aqui é a minha superfície de contorno paredes. E com isso, se eu jogar esses vértices aqui, o vértice 0, 3, 2 e 1, que são todas as coordenadas que estão aqui em cima, eu vou construir a minha parede, né, a face da parede, seguindo aqui o critério da mão direita também. Então só vou voltar aqui para a gente ver, aplicar. Agora eu tenho, depois das paredes, né, eu tenho então a minha superfície de contorno atmosfera. O que é a atmosfera? É o topo do nosso modelo computacional. Então se eu congelar todos aqui e deixar só a atmosfera, você vai ver que vai ficar só o teto agora do meu domínio. Dessa forma, jogando as coordenadas que estão aqui também, né, nos vértices, eu vou construir a minha face da atmosfera com o critério da mão direita também, tá bom? Então vou voltar aqui em Internal Mesh e vou mostrar para vocês o que seria o front and back. Então aqui eu vou ter front, vou ter aqui os vértices, tá? E vou ter back, vou ter também os vértices. Então front and back é essa face aqui da frente e essa face de trás. Essas superfícies de contorno. Então se eu congelar aqui o Internal Mesh, vou deixar só front and back e congelar o resto. Então vai aparecer para vocês só a face posterior e anterior, tá vendo? Então aqui no meio, ó, o teto do modelo não tem, tá? Só tem as duas paredes, ó, que é a da frente e a de trás. Então o que acontece? Esse front and back, eles não vão existir na realidade, né? Porque o meu canal, por exemplo, se eu tiver um canal com 5 metros de largura e for fazer um modelo 2D dele, vou pegar uma fatia de 10 centímetros de 1 metro, né? Então essas paredes front and back, elas estão aqui no domínio, né? Mas no meu canal não vão existir, vou ter mais metros para cá e mais metros para cá. É só para a gente conseguir fazer uma modelagem 2D, tá? Então nesse momento aqui do front and back, você pode ver que vai mudar um conceito aqui
que está o tipo do front and back, está empty, tá? Então aqui empty para front e empty para back. Então quando você coloca empty nessas linhas aqui de comando de front and back, nós estamos dizendo para o programa que ele não vai calcular essas paredes, não vai utilizar essas paredes, tá? Como cálculo, como alguma superfície rugosa. Então nesse caso aqui, ele vai basicamente trabalhar com essas duas paredes invisíveis, né? Como se a água não vazasse para a terceira dimensão, digamos assim, na dimensão Y. Mas ele não vai calcular nenhum efeito nessas paredes, porque essas paredes são fictícias, só para a gente criar um modelo 2D. Por isso que aqui está empty, tanto em back como em front. Bom, seguindo aqui outlet, inlet e atmosfera, que são entradas de massa, de volume, então outlet vai entrar aqui vazão, no inlet vai entrar vazão, no outlet vai sair a vazão, tá? E na atmosfera, a vazão ela pode sair ou ela pode entrar. Então, nesse teto aqui, imagine o seguinte, depois a gente vai fazer os degraus aqui dentro, né, toda a escada bonitinha. Imagine que aqui eu tenho um ressalto que respinga água para fora do meu modelo, tá? Então essa gota que está sendo projetada aqui vai subir até o teto e vai ser projetada para fora. Então eu trabalhando aqui com o tipo PET aqui em cima, a gota consegue sair, né, pelo teto do modelo. Assim como a água consegue sair pelo outlet, assim como a água consegue entrar no inlet, ok? Agora, se você for observar o tipo paredes, aqui está tipo wall. Então, o tipo wall, que seria a minha base, né? Nesse caso aqui da parede, que é a minha base, a água não pode transpassar a minha base. Então, a minha base vai ser a base do meu canal. Então, por isso que eu estou trabalhando com o tipo wall. Então, eu tenho aqui alguns tipos, né? Que basicamente tipo PET, onde está entrando o volume ou saindo o volume. Tem o tipo wall, onde não pode entrar o volume, não pode sair ali o volume na minha base, né, do meu canal. E eu tenho front and back, que estão empties, né, que é basicamente as barreiras aqui no sistema 3D. Basicamente para a gente conseguir construir um modelo 2D, porém o programa não vai calcular essas duas paredes. Bom, pessoal, então vocês viram, né, toda a edição desse dicionário que é o Block Mesh Dict, que é responsável pela criação da malha computacional do seu modelo, né? Eu mostrei para vocês ali um passo a passo, né, como funciona esse script, a estrutura do script, o que é cada número ali dentro, né? Mas percebam que esse script já está montado, né? Então toda a estrutura de programação, de vírgula, de parênteses, onde você vai colocar um número, ponto e vírgula, onde fecha o parênteses, isso daí já está montado, tá, pessoal? Então, para que você possa alterar esse modelo com uma malha maior, malha menor, uma malha 3D ou 2D, né? Basta você entender aonde estão os números que vão alterar isso dentro do seu modelo, tá? Mas você não precisa ser um expert em programação e criar toda a estrutura do zero do seu script Block Mesh, tá? Bom, pessoal, eu falei para vocês então que no final eu ia deixar um presente especial para vocês, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Um link onde você pode clicar e acessar esse script de programação que eu mostrei aqui para vocês no vídeo, já pronto, tá? Inclusive já com os comentários para que você possa rever, né, e relembrar tudo que foi passado aqui para vocês. Vou deixar um link também onde você vai ter acesso a mais de 25 ou 26 planilhas de cálculo que eu desenvolvi para a área de hidráulica e hidrologia, tá? E vou deixar o link também de um canal no Telegram, onde eu tenho também contribuído com muito conteúdo gratuito lá diariamente, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir, compartilhe com os seus colegas engenheiros, se inscreva no canal, assine o sininho do YouTube e até a próxima.